Então, nós estamos no 5º ciclo de seminários da AFIL Brasil, Associação de Filosofia da Libertação, na seção Brasil, e praticamente finalizando o ano, quase finalizando o ano e finalizando o 5º ciclo, a gente tem essa alegria profunda, não sei se daria para adjetivar assim, pensei isso agora, mas uma espécie de alegria calunga de receber conosco o Tiganá Santana, que dispensa apresentações, mas vale a pena dizer que Tiganá é cantor, é compositor, é instrumentista, é poeta, é produtor musical, é diretor artístico, é curador, é pesquisador, é professor, é também tradutor, produtor cultural, Ave Maria, entre tantas outras coisas que eu poderia apresentar de Tiganá, que nos brinda sempre com a sua arte, particularmente a música e o seu saber, que vai da arte à epistemologia, né? Que justamente não conhece limite, não sabe encontrar barreira entre isso que foi sempre, de alguma maneira, esquematizado para separar conhecimentos e saberes, para separar cógito de afeto, e que em Tiganá está reunido. Mas não é porque está reunido na pessoa do Tiganá, está reunido na cultura que Tiganá incorpora, desde a sua singularidade, desde a sua expressão, ao modo como ele se movimenta no mundo, ao modo como produz pesquisa e arte, do modo como eu vejo e acompanho, como essa ética e essa estética estão entrelaçadas como se fossem os dois pares do DNA que fazem esse bailado, essa dança contínua. E o convite para Tiganá está aqui. Eu poderia aqui discorrer sobre os muitos discos super premiados de Tiganá, sua produção intelectual, que apesar de ser um jovem professor da UFBA, já tem uma produção de excelência, né? Eu poderia aqui discorrer um pouco sobre os prêmios internacionais também que Tiganá já angariou, mas o que interessa de verdade aqui, e cumprindo a minha promessa, é essa presença, né, desse, eu poderia chamar em várias línguas, mas é uma espécie de griot contemporâneo, né, que está aqui conosco. Então, meu irmão, eu realmente te agradeço pela generosidade. Eu estou em crise de consciência até agora, mas eu agradeço muitíssimo pela sua generosidade extrema de estar conosco nesse momento e lhe passo a palavra. E eu lhe pediria, e vou fazer minha única mediação de fato, eu lhe pediria que você não ultrapassasse os 20 minutos, porque senão não vou aguentar com a minha consciência. E aí a gente abre para uma rápida rodada e sigamos o baile. A palavra é sua, Tigana. Muito agradecido. Bom, eu quero cumprimentar a todos aqui com a maior alegria e com o maior afeto também. E, começando, meu querido irmão, amigo, professor, Eduardo Oliveira, que é uma referência para tantos de nós, né? E então eu tenho a honra de estar aqui contigo nessa bela roda. Muito obrigado pela generosidade do convite e a todas as pessoas que aqui estão. Já havia cumprimentado antes, mas cumprimento agora também a professora Gilbênia Machado, querida também, que bom, enfim, e a todas as pessoas, a querida Rejane também, né? Matos, que está aqui nessa condução conosco. Eu peço desculpas a vocês, de fato, como disse o Duda, querido, acabei de fazer uma cirurgia, então não posso falar tanto, nem também ficar tanto tempo numa mesma posição, né? Como é a vida mesmo, né? A vida, de algum modo, é não ficar tanto tempo numa mesma posição, né?
E aí é nesse sentido que o nosso assunto nos chega, né? O Dikenga Diakongo, como se diz em Kikongo, também chamado de Tendwa Nzakongo ou Cosmograma Congo, né? É uma espécie de interpretação de mundo a partir dos Bakongos. Os Bakongos que são uma civilização bastante significativa da África Central e Austral, né? Central, quer dizer, norte de Angola, envolvendo os países hoje equivalentes, né? A República Democrática do Congo, ou Congo-Kinshasa, República do Congo, Congo-Brazzaville, Gabão, Guiné Equatorial, né? Enfim, a região ali de Cabinda, que oficialmente pertence a Angola, né? Enfim, e que tem uma grande, importante, fundamental presença no Brasil, mas também no norte do Haiti, também em Cuba, também nos Estados Unidos da América, né? Enfim. Esse cosmograma, ou seja, essa interpretação de mundo, né, acho que nos pode levar a algumas aberturas, né? Primeiro, a gente pensar que mundo, né, aqui não é um lugar somente recipiente, né? Quer dizer, uma caixa onde as coisas se passam, né? Mundo é a vida se dando. Não à toa, a palavra para essa formação espiralizada que, de algum modo, faz com que os Bakongo leiam as instâncias de temporalidade, existência, não é? Chama-se Ngongo, é o canal de viver mesmo, Ngongo, e na língua Kikongo, e na sua língua irmã Kimbundo, Ngongo é mundo, né? Ngongo, na Bahia, não raro, sobretudo na região do sertão, tem aquele bichinho que quando a gente toca, ele se enrola, né? E as pessoas chamam de gongo, né? Pois muito bem, é essa forma espiralar de se existir, né? Portanto, é por isso que, a despeito de a gente se referir propriamente a tempo e espaço, a partir das nossas referências, né? Categorias que vêm de um determinado lugar, é estranho dirimir essas categorias quando a gente vai ao encontro desse outro pensar, né? Então é o tempo que é espiralar, é o mundo que é assim, eu não sei, né? Poderia me referir a existir, a viver, a fazer-se presença, né? Esse fazer-se presença tem, talvez, dimensionalidades que nos fazem encontrar com experiências de muitos tempos e de muitos espaços, talvez, né? Pois muito bem. Esse cosmograma tem, em geral, na sua base, um pamboanzila, como se diz em Kikongo, ou pamboangila, como se diz em Kimbundo, que significa literalmente encruzilhada, né? E cuja corruptela nos lega a força da pombagira, né? Pamboangila, encruzilhada. Pambo também é atalho em Kimbundo. Ngila, caminho ou pássaro, o atalho do caminho. Mas também podia ser um atalho do pássaro, um atalho do voo, né? E em Pamboanzila, em Kikongo, essa ioa, essa cruz matricial, que, como se sabe, não tem que ver com a cruz cristã. A gente está falando
de alguns, pelo menos uns cerca. Há imprecisões em relação a essas matemáticas, né? Mas a gente está falando de cerca de 3.000 anos, né? 3, 4 mil anos. Né? E então, essa Ioa é uma cruz, portanto, que antecede a cruz cristã. Tá? Ora, essa Ioa tem nas pontas dos seus quadrantes, né? Marcações, estágios de ser a partir da interpretação dos Bakongo. A saber, aqui embaixo tem-se Mussone, que vem de um radical verbal, sona, que quer dizer gravar, registrar, né? E que se faz presentificar pela cor amarela na estética dos Bakongo. Né? De sona, vamos a Kala, quando o que não ainda, o que não se deu de algum modo, presentificar como corpo, né, passa a despontar. Isso acontece em Kala, que literalmente em Kikongo significa ser, viver, morar. Né? Aliás, eu tenho aprendido ao longo desse tempo de pesquisas que o que talvez uma certa metafísica ocidental tem compreendido como ser, aqui eu leria como viver. Tá? E essa me parece ser uma distinção fundamental. Tá? De Kala, que é verbal, né? Porque é viver, né? A gente vai para Tukula, que é o cume, né? O zênite desta Ioa, desta cruz, desse cosmograma. Tukula, que vem de um radical verbal kula, que quer dizer amadurecer, desenvolver-se. Eu não disse antes que o Kala se faz presentificar pela cor preta e Tukula agora pela cor vermelha. Né? E depois, o ocaso, o pôr do sol, das coisas, sentimentos, situações, né? de uma certa ideia de integridade do corpo, de fisicidade, que acontece, portanto, em Luvemba, cujo radical verbal vemba quer dizer agrisalhar-se, tornar-se gris, né? E se faz representar, via de regra, pela cor branca, mas também cinza, né? Mas, sobretudo branca. Portanto, os Bakongo nos apresentam, por meio da estruturação desse cosmograma, 4 cores fundamentais que conduzem, de alguma forma, uma interpretação estética do que seja viver no mundo. Né? Amarelo, preto, vermelho e branco. Né? Ora, essa Ioa, ela, dentro dela, também pode ser depreendido um movimento espiralar, né? Que não finda, né? Vem do meio dela. A códia, ou ingongo, como eu falei, que além de espiral, designa canal. Né? E seria, de algum modo, como as movências do que existe se dão. Não é? Então, o Dikenga de Akongo, ou o cosmograma Kongo, via de regra, a interpretação de como as entidades caminhantes, né, se dispõem nisso que a gente comumente chamaria de mundo.
né? Entidades caminhantes por estarem em dingo-dingo, por estarem em processo. Caminhar não na literalidade, né? Caminhar no sentido de estar em processo de movência, transmutação, da qual, enfim, que nos aplica muito mais inescapabilidade do que o que se entenderia por morrer, por exemplo, né? A transmutação é mais inescapável do que a morte, né? Uma das manifestações de transmutação. Portanto, aí se apresenta o cosmograma, assim que também, em larga medida, se relaciona com os movimentos solares, os movimentos de Intango, palavra que designa ao mesmo tempo sol e tempo, numa das suas dimensões. Não é? Além do mais, o movimento cruzado, encruzilhado, nos fala de instâncias de verticalidade, intelama e horizontalidade, né? Fala de Lukongolo intelama. A linha horizontal também é conhecida como Kalunga, que, entre tantas coisas, é justamente esse lugar, acontecimento, vivência, instância de temporalidade, né, que reúne e dirime dimensões, a fisicidade e a não fisicidade. Kalunga. Kalunga também é mar. Não é? Kalunga tem sido traduzido desde as gramáticas e dicionários, né? Enfim, urdidos sobretudo por missionários, né? Tem sido traduzido como Deus. Eu acho, eu tendo a reconhecer essa tradução de algum modo como redutora das aberturas tantas de Kalunga, não é? Porque vida a partir da vida, o que existe a partir de si, é uma coisa, né? Bem distinta de uma certa ideia, claro, há uma longa discussão a esse respeito, mas uma certa ideia de Deus que vem com uma carga bastante frequentada, bastante esgarçada, né? O fardo é pesado, é denso, né? Então, Kalunga também é presença. Em geral, numa escola dos Bakongo, se o professor Eduardo Oliveira fizesse uma chamada aqui, fosse perguntando, fosse citando os nomes, né? Alunos diriam Kalunga, né? Estou presente, né? Portanto, o Kalunga é a ocupação, se assim quisermos, ontológica do que mora na vida, né? Mas Kalunga também é uma ligação com a dimensão insondável, né? Como dirá, por exemplo, Bunsei Fukiao, como dirá Robert Ferris Thompson, como dirá Wyatt McGuffey, por exemplo, ou Simon Bock também, né? Escreveu um livro, aliás, bastante. Era também um Mukongo, como Fukiao. Escreveu um livro chamado Morte e Poderes Invisíveis, né? Então, a Kalunga em larga medida, a prática das interações, das múltiplas interações se dando, né? E a partir desse acontecimento, dessa experiência, a vida mesmo se dando. Portanto, tudo isso a gente pode efetivamente depreender do cosmograma Congo, do Dikenga Diakongo, né? Lembrando-nos de que esse cosmos aí não é esse mundo lugar tão somente, né? Mas o mundo acontecimento do que vive, morre, existe, do que se tira férias, como dizem os Bakongo, né? Quer dizer, morrer é quando a pessoa tira férias, né?
Enfim, então é isso. A princípio, é isso. Eu espero ter, de algum modo, apontado alguma coisa. Né? Eu estou aqui pensando essa coisa das medidas, Chigana. Eu me lembro, eu acabei de ver o mestre Cobra Mansa que chegou aqui, que já chegou há um tempo, então salve, mestre Cobra Mansa. Um prazer imenso revê-lo aqui, mestre. E o mestre foi o responsável, entre nós da Rede Africanidades, a tematizar e literalmente nos obrigar a se debruçar sobre o cosmograma Bacon. E foi o mestre que, lá há muito tempo atrás, com a Macota Valdina Pinto, trouxeram, então, o Fouquial aqui para o Brasil. E, pelo que eu sei, pelo que eu me lembro, teria sido a primeira vez que ele teria vindo aqui. O mestre mesmo pode nos confirmar um pouco essa história. E eu me lembro que minha primeira acepção da palavra calunga, já passa a palavra para o senhor, mestre, que a primeira acepção da palavra calunga que nos chegava por intermédio de Cobra Mansa, do nosso grande mestre Cobra Mansa, ou doutor Sinésio, porque é muito chique, pode chamar ele também de doutor Sinésio, ainda que eu prefira mestre Cobra Mansa, que calunga tinha também a ver com essa coisa do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Então, o que é nessa escala do infinitamente pequeno, microscópico e infinitamente grande, né? E pensando no infinitamente pequeno, eu pensando em coisas de curta duração, eu fico impressionado como quem tem essa longa duração dentro de si pode sonar, pode ressoar num curto espaço de tempo, como você fez agora, e nos legar um impacto de larga extensão, né? Ou seja, não há limite sequer nessa história de pequeno grande, quando a gente mora na casa da vida, né? É como se fosse, não, é um fractal muito tempo antes da teoria do fractal, né? Tudo habita um ponto que é vibratório, que se expande infinitamente à direita, à esquerda, acima, abaixo, à frente, atrás, e sobretudo dentro da gente. Gratidão não é uma palavra para lhe dizer, meu irmão, é confluência. Muito agradecido pela confluência. Mestre Cobra Mansa, por favor, não conte essa história. Em primeiro lugar, um prazerzão te enganar. A gente ainda tem que se encontrar pessoalmente, né? Eu estou muito feliz quando eu li a sua tese e a gente estava em confluência, mesmo sem saber. Quando eu imaginei de fazer a minha tese em 4 tempos, né? Usando exatamente o cosmograma, e eu já tinha falado com o Eduardo e tudo. E depois, quando eu vi a sua tese, você também tinha imaginado a sua tese em 4 tempos. E eu falei, cara, que ligação, né? E saber que você veio da raiz da Macota Valdina, né? É super importante isso, porque eu, juntamente com o Ken Dossa, Daniel Dossa, né, trouxemos aqui a primeira vez, foi o sonho do Fouquial, era vir no Brasil, e aí o Ken Dossa e o Daniel Dossa me ajudou para que esse sonho fosse realizado. Nós trouxemos eles e levamos ele no terreiro do Tata, e aí foi muito legal ele ouvir as canções, falar, e a Macota Valdina, que já tinha um contato com ele, depois trouxe ele pela segunda vez no Brasil. Então, assim, foi uma oportunidade única e, para mim, eu tive uma convivência, né, com o Fouquial durante o período que eu tive nos Estados Unidos, né, que foram 12 anos, mas pelo menos 10 anos eu tive contato com ele. E várias vezes ele participou do seminário. Mas, para mim, Tigana, o que eu acho que é mais importante é porque, numa época, uns 5, 6 anos atrás, né, quando eu estava na rede, eu conversava sobre o Fouquial e poucas pessoas realmente conheciam sobre o trabalho dele. Era um número muito reduzido. E eu acho que depois que você trouxe a sua tese, a Rede Africanidade resolveu adotar, né, eu chamo a adoção do cosmograma Bakongo
como uma linha de estudo, de trabalho, de pensamento. E o meu trabalho depois também vai trazer um pouco disso. Hoje em dia, eu fico muito feliz de ouvir Foucault, sabe, entre os pensadores aqui no Brasil. Então, para mim, é um prazer muito grande e um prazer ouvir você levando o nome dele. Eu acho que ele deve estar muito feliz, que era um sonho dele, né, vir conhecer o Brasil. E, para mim, um sonho meu era que a obra dele fosse conhecida. Eu acho que você tem ajudado muito nisso. E, para mim, é um prazer ouvir você. Cada vez te acompanho aí em todos os lugares que você está. Eu acho que a gente vai poder aí fazer um trabalho junto, se Deus quiser. Tá bom? Axé para nós aí, muita força, Motinguzo, Mucuyu. Que alegria, mestre Cobra Mansa, que beleza. E o querido Duda já falou da sua importância como mediador da presença do Foucault aqui, não só a sua presença física, mas sua presença como pensador também, não é? Enfim, em toda oportunidade que tenho também gosto de lembrar disso, né? Do que você movimentou para que o Foucault aqui estivesse, e reconhecendo a nossa querida Makota Zimeuanga, conhecida como Makota Valdina Pinto, né? Que teria feito aniversário no último dia 15 de outubro, como uma grande interlocutora, né, desse pensador que foi Foucault. Que maravilha, né? Muito bom, uma alegria imensa. Bunseki Foucault. Foucault, em Kikongo, tem uma de suas acepções, designa ao sistema deles, ou ao modo deles. Fu é sistema, né? Sistema como visto de fora, né? E Kimpa, sistema como vivido por dentro, né? Tá aí uma coisa que eu não sabia. Tá aí uma coisa que eu realmente não sabia. Ao sistema deles, ao modo deles. Ao modo deles, ao sistema deles. Foucault. E Kimbandende é o que Foucault costumava traduzir como um equivalente ao Big Bang, né? Que está no seu nome, Kimbandende, que é Bunseki Foucault, né? Você sabe que essa aventura do mestre Cobra Mansa pela academia gerou realmente muitos frutos, né? Porque ele vem centrado com essa perspectiva do cosmograma Bakongo, e aí ele propõe um pequeno grupo de pesquisa para quem quisesse aprofundar mais o Foucault, enfim, o cosmograma em particular, mas para além do cosmograma, né? O que o Foucault mesmo trazia nas suas produções que não tinham tradução. E então a Momaye, uma das integrantes da rede Africanidades, que é musicista, cantora e que não é acadêmica propriamente dito, fez uma das traduções, né, daquele texto do tempo do Foucault, e depois avançou nas traduções. O Cobra Mansa também foi fazendo traduções para uso próprio, para uso doméstico. Isso levou a que o Sérgio São Bernardo escrevesse a tese dele sobre direito, usando o cosmograma Bakongo como aporte epistemológico. A própria tese do mestre Cobra Mansa usou o cosmograma Bakongo como o principal suporte epistemológico, portanto, toda a metodologia da tese passou, né, por essa fundamentação, vamos chamar assim, filosófica epistemológica de conhecimento. Isso se desdobrou em outras produções, né, que não vou aqui ficar desfilando, e quando chegou o seu texto, um pouco que nos deu legitimidade. A gente fazia uma aventura, e você nos dava o lastro, né? Então a gente olhou e falou assim, olha, gente, a gente está no caminho certo. O Ângelo está pedindo a palavra, então, por favor, Ângelo. Eu estou ouvindo, eu vou fechar um pouco a câmera porque eu preciso me levantar, mas eu estou com o fone ouvindo, tá? Perfeito, irmão. Bom, gente,
Boa noite, salve, salve, Mucuyu, os mais novos aí, que eu tô vendo que tem gente de terreiro, né? Mucuyu, os mais velhos. Eu me chamo Ângelo, sou daqui de Belém do Pará, Cafundó. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí de vocês terem criado e promovido o evento. Mestre Jairo já tinha vindo me falar, já tinha me falado sobre ele, Tiganá e Cobra Mansa também já ouvi falar algumas vezes dele. Então, assim, eu tô bem inspirado hoje aqui no evento. A minha pergunta é uma das minhas maiores curiosidades, na verdade, sobre o cosmograma Bacomo, mestre, que eu queria saber se o senhor vê algum tipo de relação isso com os pontos riscados que a gente vê nos terreiros de Umbanda e raramente em alguns terreiros de Candomblé, mas é muito popular nos terreiros de Umbanda e terreiros de tambor de mina, né? Que embora muita gente não esteja ligada, mas tem uma influência de matriz, vou botar o termo banto só para me fazer entender, tem uma influência muito grande na constituição de algumas dessas casas, de algumas tradições de tambor de mina no Maranhão. Então, eu não posso. E aí, quando a gente chega lá e vê esses caras riscando o ponto, né? E aí a gente vê esse processo no Molocô, a gente vê esse processo no Candomblé de Angola, a gente vê esse processo na Umbanda, né? E aí eu vejo essa coisa do cosmograma e eu lhe pergunto, o senhor vê algum tipo de relação entre uma coisa e outra? Como é que o senhor vê isso? Né? Eu pergunto isso porque eu vejo muitas similaridades, né? Pergunto porque há um processo identitário, né? São poucas correntes né, que trabalham com isso, poucos cultos de alguns orixás mexem com isso, com um ponto riscado, falando especificamente. Então, isso é muito trabalhado entre nós de origem de origem banto, né, de candomblé com Angola. Eu falo porque eu sou iniciado no candomblé de Congo Angola. Então, e até por uma questão particular mesmo, porque há um tempo atrás isso veio, vi orientação de jogo, eu tenho feito algumas obras e tenho riscado ponto no chão. Uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha visto antes. E aí, quando eu paro para perguntar para as pessoas de terreiro, de matriz africana, quando eu paro para perguntar o que isso significa do caboclo vir, da entidade vir ali, do antepassado vir ali se manifestar e parar para riscar um ponto, como entre aspas, um processo de identificação, né? Com um determinado item, né, de pintura, um efum, um carvão, alguma coisa assim. Então, eu tento entender o que significa isso filosoficamente, do ponto de vista cosmológico, ontológico e etc. Essa era a minha dúvida. Obrigado aí pela atenção. Ângelo, tem completamente relação, sim, com os pontos riscados, riscados e cantados, tanto pelas formações dos cruzamentos, quanto pelo próprio uso da pemba. Pemba, que se refere, portanto, ao giz, que se relaciona com Kumpemba, que é a dimensão espiritual, né? Dimensão espiritual do mundo, né? Que também se faz representar, quer dizer, essa pemba, esse giz branco, é o pó dos ossos que se desintegram. Né? Portanto, a transmutação da fisicidade. E, além disso, tem a ver com os vevé, que são figurações riscadas que se percebe, por exemplo, no Haiti. Né? Tem o Inquice Sarabanda, né? Também em Cuba. Né? Tem nos rituais de pós-morte de linhagem congo-angola, no Mukondo, portanto, né? Os riscos. Portanto, tem completamente a ver com o cosmograma, e com circularidade, né? Cruzamento, né? E o próprio uso da pemba como essa presentificação. Então, a gente pode dizer que isso é de certa forma, uma linguagem
Vamos Sim, colocar assim, diretamente, um diretamente, código, né? diretamente. Entendi. Obrigado aí. Imagina. Valeu com a atenção. Aueto. Eu vejo que está presente o Tata em que se Tata Mutaime, né, nossa referência aqui no Candomblé Angola. Então, lhe cumprimento, Tata Mucuyu, e se desejar tomar a palavra, porque aqui a ancestralidade é posto. Inclusive, o Tata foi o terreiro que o Dr. Fuquial teve primeiro, né? Ele teve lá no terreiro dele lá, e ele pode contar um pouco da emoção que foi quando Fuquial ouviu o Mutá cantando as músicas. Então, agora, Tata, não é só um convite, é uma convocação. O senhor nos ouve? Oi, 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 oi. Oi, Tata Bandanzila. Mucuyu. Mucuyu Kwazambi, Mocoyu a todos, né? Mucuyu, meu tata. Mucuyu Kwazambi. Mocoyu, meu Fuquiu, meu mestre. pai. Mucuyu, tata. Tiganá. Mocoyo Tata, que saudade. Como é que tá o senhor? Aqui como todos, né? Tá certo. Eu agora sou residente do Zó de Mutalombo e Ecayongo, Muito já bem. por 2 meses. Que maravilha. Vim morar com os meus Mukishi, Inkice, Baquice, né? Estou aqui com eles todos, né? E essa lembrança, Mestre Cobra Mansa, é muito louca, porque essa semana eu estava pegando as fotografias, né? Do mestre Fukiao lá na roça, né? De Catendê e Dandalunda, né? Lá em Alto de Coutos. E é realmente, toda vez que eu pego essas fotos, é uma emoção muito grande, né? Porque me faz voltar, né? Lá para trás, né? Aos deuses, a Deus, né? A Zambiapungo, né? Todas elas já foram, todas as minhas mais velhas já foram. Hoje só tem um dos mais velhos, com 83 anos de iniciado, né? Foi iniciado também como eu na barriga. No Adivume da Mameto, né? Enfim. E é uma grande emoção, porque estando ali naquele momento, com aquele grande mestre, né? Fukiao, e que ele estava ali prestando atenção em tudo, e depois ele, Azuela, né? Dizendo que era uma grande honra para ele assistir, ouvir, ver os ensinamentos Bakongo naquele terreiro, né? Alguns cânticos, algumas rezas, né? Algumas orações que nós estávamos fazendo. Foi numa festa de Tembo, né? E eu estou meio emocionado porque a lembrança, né? O filme vem todo, né? Na memória. É muito interessante isso, porque ele ali percebeu que nós falávamos Kikongo e Kibundo, né? Alguma hora se falava algumas palavras em Umbundo, né? E ele ficou muito feliz quando se tirou uma reza, né? Que pede ao Engoma, né? Para ir devagar, né? Quenda Malembe, né? Vá devagar, né? Pedindo aos chicarangomas que toquem devagar, pedindo aos chicarangomas que pegue naquele engoma devagar, né? Que preste atenção ao tocar naqueles engoma, porque aqueles engoma traz almas vivas,
né, que traz lembranças vivas de lá de trás, né? Então, é muito emocionante lembrar essas palavras dele quando ele nos disse que bom que eu vim para o caminho certo e que bom que vocês estão no caminho certo, né? A minha tia Giringuê, de Catendê, né? Se ela estivesse viva hoje, ela estaria fazendo 100 anos, e 80, e não me lembro agora, ela foi iniciada com 14 anos de idade, então ela estaria fazendo 86 anos de santo, né? Enfim, calma, gente, é muito emocionante. As lembranças são muito fortes ainda, né? O tempo passa, né? O vento bate, as folhas dançam, né? E a gente vai batucando por dentro, né? Esse movimento, né? Que vai lá atrás e que retorna junto, né? O tempo não para, mas ele volta sempre, né? Então, é muito louco isso, né? Poxa, o tempo não para, mas ele está sempre voltando, né? E é o único elemento, é o único inquice, é o único elemento, né, do universo que tem todas as direções. Todas. E a gente precisa estar conectado com esse inquice, né? O tempo inteiro, porque nós, seres humanos, só trazemos um caminho, né? Então, o caminho se desdobra, né, quando você vai para a estrada, né? O caminho é estreito, só cabe você e mais ninguém, né? É como a saída, né, do ventre, né? Só cabe você, só sai você, né? Mesmo que você seja gêmeo, né? O outro vai ter que esperar a hora dele, o tempo dele. Mas quando você vai para a estrada, cabe tudo e todos, né? Então a gente precisa estar muito conectado com essa ação do tempo, né? Do vento, né? A gente precisa aprender, né? Com quem tempo caminha, né? Tempo, eu digo sempre isso, né? Ele escolheu 3 inquices para andar diretamente com ele, só com ele, né? E esses inquices, a gente tem que estar firme e seguro com esses inquices, porque esses inquices é que vai, né, ajudar na sua direção, né? Porque são esses inquices que diz: aqui fora não tem resposta. Aqui fora só tem direção. A direção é você quem dá. O que você escolhe é um problema seu. Mas a direção que você vai dar é o problema aqui fora, né? Com tempo. E tempo junto com esses 3 inquices, né? Quingongo, né? Roge e Caiongo, né? Caiongo Capanzo, principalmente, né? Às vezes as pessoas acham que é matamba, mas não, é Capanzo. Se Quingongo e Toto vai junto, né? Só Capanzo pode acompanhá-lo, né? É Capanzo, né? Junto com ele, né? Saúde, né? Vida e morte, né? Essa coisa do tempo vai, mas ele volta, né? Em todas as direções possíveis, nosso Pai, nosso grande Pai, né? Nosso grande Rei. E conversando eu estou falando isso porque a lembrança veio muito forte, né? Da minha conversa com
com Fuquial, ali debaixo do... Ai, esqueci o nome daquela planta agora, né? Junto à fonte, né? De Quissimbe. E a gente ficou um tempinho ali conversando, menina traduzindo, né? E a gente estava conversando, inclusive a gente falou sobre os 7 caminhos, né? Que aí é outra história, um outro tempo, mas enfim. É isso, é uma grande emoção estar lembrando de Fuquial, é uma grande emoção estar lembrando da minha tia Jiringuê, que também foi minha mãe de santo, quando a minha mãe de santo não pôde mais cuidar de mim, porque ficou muito distante, a gente não tinha dinheiro, né, para estar trazendo ela o tempo inteiro para cá, ali na Barra do Pujuca, mas a Barra do Pujuca naquela época, né, eu estou com 65 anos de santo, isso tem o quê? 46 anos, quando eu voltei para me reconectar, né? Não é religar, é bem diferente de religar, né? Eu costumo dizer que candomblé não é religião, né? Para mim, candomblé nunca foi religião, nunca foi a minha religião, né? Candomblé para mim é meu modo de viver, né? Então é a minha filosofia, né? É o meu jeito de ser, é o meu jeito de caminhar, é o meu jeito de ver, é o meu jeito de olhar, né? É o meu jeito de dizer, de falar, né? De seguir. Eu sigo o candomblé. O candomblé não me segue. Eu é quem sigo o candomblé. Porque o candomblé é que tem muito a me dizer, né? Então, quanto mais eu aprendo dentro do candomblé, menos eu sei. E para eu saber um pouco mais, eu preciso, né, ensinar aquilo que eu aprendi. E cada vez que eu ensino, eu vou percebendo que eu vou aprendendo cada vez mais. É uma loucura isso, gente. É uma loucura. É muito sério. Então não é religião, sabe? A gente não precisa se religar. A gente já nasce religado. Quem é de candomblé já nasce religado. Sabe? A gente só precisa reconectar. A gente precisa só rememorizar tudo que os nossos ancestrais viveram, né? Mas está no sangue, está no olhar, está no sentir, né? A vida é sentir, né? É como o shima que a gente sente, não com a cabeça, né? A cabeça é quem sai primeiro. Então, eu sempre digo assim que a cabeça é que sai primeiro, então ela é o vigia. Se ela é o vigia, né, o mutuê, né, ela é o vigia, a gente precisa cuidar do vigia, porque o vigia tem que estar sempre alerta, sempre atento, sempre firme, seguro com o nosso corpo. Né? Eu conversei muito sobre essas questões, né, em mais ou menos 1h20 que a gente ficou assim conversando, né, sobre isso, né, sobre a cabeça, sobre o mutuê, né, o mutuê com a zambi, né? Então, o mutuê ele tem que estar atento, alerta, e não pensante o tempo inteiro, né? E não racional o tempo inteiro. Porque se ele fica o tempo inteiro racional, né, ele sai do eixo, ele faz com que as emoções fiquem fora do eixo. E aí você perde o sentimento. E a vida é sentir, é tempo, é tempo, é têmboa, né? É sentir, né? Você sente o vento, você não vê o vento, né? Você não racionaliza o vento, né? Então, vamos cuidar dos nossos mutuês, entendendo que a gente precisa sentir, né?
a vida toda, tudo e todos, né? Principalmente quando a gente pega o nosso caminho e leva para a estrada. Você tem que estar sabendo que você está levando o seu caminho para a estrada. Isso significa que você tem várias coisas para fazer e que o momento não é de escolha. A gente não veio para escolher. A gente é escolhido, né? Então, para com essa mania. Eu estou falando isso porque eu lembro que as pessoas têm que parar, né, com a mania de dizer que que, de novo, eu esqueci o termo, né, que ele me falou, e eu sempre falo para as pessoas, né, principalmente as pessoas que vêm jogar búzios, né, é de ser competentes. As pessoas não são competentes, elas têm competências, elas trazem competências. Portanto, quando a gente pensa em ser competente, a gente afunila o caminho. Já que você sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo, você afunila o caminho. Então, você quer escolher uma coisa para ser competente, quando, na verdade, você tem várias coisas, você tem várias competências, né? Então, quer ser inteligente? Use a criatividade através das suas competências. E não se perca delas. É isso. Eu fico muito agradecido, mestre Cobra Mansa, por você ter dito isso, né? Desse encontro do Fukial lá no terreiro Dandalum, da Iecatendê, né? Porque me veio essa conversa, né? Que eu tive com ele, assim, a fonte de Quisimbe, né? Ali debaixo de um grupo, tinha um licorizeiro que tem mais um espinho cheiroso, um pé imenso, né? De espinho cheiroso. A gente ficou ali em pé, conversando. Foi bem legal e está sendo bem legal essa lembrança hoje. Eu vou parar de falar, gente, porque se eu continuar falando, eu não vou conseguir dormir, porque eu fico excitado demais, a cabeça fica... Porque a gente, quando aprende muita coisa, né? E a gente quer repassar o aprendizado, a gente fica muito excitado, né? A adrenalina sobe, cresce, sei lá o quê. Aí só te enganar para me dizer o que é isso, né? Que ele estudou a fundo, né? O meu aprendizado é mais dentro do candomblé e não na academia, né? Então, eu preciso parar um pouco de falar, senão eu não vou conseguir dormir. Ok? Mas é isso, a grande lembrança é sobre essas palavras, né? Que a gente conversou, né? Eu espero que possa atingir a muxima de vocês, né? O mutuê de vocês, né? Que vocês prestem atenção, né? A esses organogramas, né? Que são fortíssimos, né? A gente precisa entender melhor até sobre os organogramas. Eu quero até que ficar aqui para ouvir esse processo de organograma. Eu tenho muitos organogramas feitos pelos meus mais velhos, principalmente pela minha mãe de santo, Cacimbé, né? Angelina Santana. Todos sabem que a minha nação, né, é de Mariquinha Lembá, né? Eu sou a 5ª geração de Mariquinha Lembá. Mas é isso. Beijo na mochima de vocês, tá? E Zambi Aquatessá. Gratidão! Eu estou aqui me movimentando porque é impressionante, né? Num momento agudo, importante, a máquina travou, mas eu podia continuar ouvindo. Eu me dei conta de que a fala do Jaime May, nessa dimensão tempo, nesse tempo rei, nos colocou a todos, ao lado da fonte de Quisimbe, debaixo do pé de Iroco,
na conversa dele com o Piquial, que não ficou num tempo passado, mas que nos alimenta, nos encharca agora. Esse seminário de hoje não é um seminário para debate, não é para ficar com a cabeça racional no jogo de pergunta e resposta. Era para ecoar, para sonar, para vibrar as vozes ancestrais. E Tigana, digamos assim, plasmou e reverberou com Mestre Cobra Mansa, reverberou com Tata Mutaime, com o Ângelo. E para isso nós estamos aqui, para habitar a vida agora nessa vibração, né? Uma vibração realmente ancestral. Nós combinamos, falando de uma poética das relações, tal qual o Tata nos trouxe, nós também falamos de uma poética do cuidado. Então tem um compromisso inalienável com o Tiganá, da gente fazer no máximo 1 hora de encontro para preservar integridades físicas, etc. Então eu quero repassar aqui a palavra a Tiganá para se despedir como um cartão de visita, ou seja, é um despedir com o sabor de uma volta, porque nós precisamos, não é que queremos, mas precisamos de ter você aqui em um momento vindouro. Mais uma das obras do Tempo Espiralar, onde vamos nos encontrar por aqui. Então, meu irmão, agradecendo ao Mestre Cobra Mansa de todo o coração, ao Tata de todo o coração, e a você de todo o coração e corpo inteiro pela presença hoje. Então, eu lhe passo a palavra, Tigana, para, enfim, para as suas considerações que abrem outro ponto nessa espiral que, em breve, espero eu, nós nos encontremos de novo. E assim, a gente, com as suas palavras, nós vamos encerrando o seminário de hoje. Bom, meu irmão, é uma alegria ouvir. Sua imagem está fechada já. É. Verdade. Depois de ouvir, então, querido Tata Mutaime, que tem saudades, né? De encontrar, e essa nossa roda tão especial, eu só tenho a agradecer imensamente a todos que aqui estão, agradecer ao irmão aqui, Duda Oliveira, e espero mesmo assim que nós nos encontremos dentro em breve. Né? Peço mais uma vez desculpas, enfim, pela minha saída, assim, súbito. De fato, acabei de fazer uma cirurgia, por isso não fico mais tempo. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo e dizer, né, de modo coletivo, não individual, tu tondele, né? Um agradecimento coletivo. Um beijo carinhoso e até a volta, porque nós somos voltas, né? Voltas e aberturas. Até breve. Auê, do Tiganá. Gratidão mesmo. Aueto, meu pai. Aueto, meu pai, meu filho, meu irmão, meu querido, né? Quando a sabedoria encontra a generosidade, ela se chama Tiganá. Muito obrigado, meu irmão. Com certeza. Muito obrigado a todas, a todos. Zambi Bacuno Calaueto. Auê. Prazerzão aí, galera. Bacana, mestre. Nós vamos fazer um seminário com o senhor, viu, mestre? Possivelmente abrindo um próximo ciclo. Dessa galera aí. Gente, um beijo. Ô, Tiganá, temos que trazer o Zeca Ligero também. O Zeca é um parceiro muito legal. Ele, inclusive, já esteve aqui num dos eventos da rede. A gente pode fazer umas parcerias aí incríveis. Mas, gente, vamos lá. Vamos liberar a Tigana Santana. Vamos hoje também aproveitar desse tempo rei que a gente pode desfrutar mais um bom tempo. Numa próxima dobra desse mesmo tempo,
a gente encontra esse grupo aqui e mais ampliado ainda, possivelmente. Então, Professor muita Du, gratidão. Naná, Obrigado. um abraço do Yorubanto. Obrigada Então, o pelo Yorubanto está convite. presente, a Rede Africanidades Isso. presente, o pessoal do pós-doc, do DMMDC presente, a galera da disciplina História e Cultura Africana aqui presente, enfim. São vários grupos, são várias redes que se conectam em várias redes, formando um nós. E esse nós não é só o nó da rede, mas é o nós como é que a gente pode falar isso? Como pronome cosmológico. Eu não sou um eu, o outro não é um outro. Nós somos um nós. Essa filosofia Ubuntu, que a gente já conhece aqui dos terreiros de Angola, que a gente já conhece aqui da capoeira Angola, que a gente já conhece aqui no samba de roda. Ou seja, a vida banto que pulsa no Brasil já conhece o nós como esse pronome cosmológico há muito tempo. É experiência, não é mera narrativa, né? É uma alegria poder ter acesso a esses seminários da FIO e esse encontro enfim, de talentos, de redes, de estimas, de acãs, de corações e oris despertos para o conhecimento e para a prática ética. Um beijo em todas, um beijo em todos. A gente se encontra, então, no próximo seminário da FIO.